Eu só vou falar uma coisa antes de você fazer o seu raciocínio aqui de comentário. Eu vou falar só uma coisa aqui. Eu não tinha poupado ontem. Era um jogo dentro de casa, São Paulo precisava ganhar o jogo, não tinha poupado ontem nem Danielzinho, nem ninguém, todo mundo, todo mundo. Agora, contra o Palmeiras, que é lá na Arena Barueri, eu dava uma segurada em alguns jogadores, já pensando no jogo contra o Flamengo. Esse seria o meu planejamento, mas eu não sou o Crespo. Crespo é quem. O planejamento é dele, então a gente tá aqui só para opinar. Vamos lá, Eduardo. Eu concordo que ontem não era jogo para você poupar jogadores. Acho que, de repente, contra o Palmeiras, você poderia fazer um jogo um pouco mais travado, colocar 3 zagueiros, colocar um sistema defensivo um pouco mais forte, né? Mas, assim, vou decorrer um pouco do jogo, né, do que eu vi em campo, tá? Bom, o primeiro tempo, eu achei que, assim, a escalação do Crespo, eu não gostei muito. A única coisa que eu não gostei muito da escalação dele foi a questão dos 2 volantes de marcação, tá? Eu não gostei dele ter colocado o Negruti e o Pablo Maia juntos. Acho que 2 primeiros volantes, você deixou o time um pouco atrás, você acabou não dando um pouco vazão no jogo, né? Você deixou o time travado um pouco atrás. Tanto é que todo momento quem saía no contra-ataque eram os 2 pontas e o Lucas. O Lucas eu não achei nem que ele fez um péssimo primeiro tempo, tá? Achei até que algumas jogadas ele fez algumas coisas de efeito, tá? Ele deu uma arrancada, ele foi no final, na linha de fundo ali, puxou o zagueiro para trás, tocou no meio. Achei o Caleri muito pregado em campo, mas é comum, né? Tanto o Lucas quanto o Caleri vêm de lesão, né? Então, não jogaram muito tempo, né? Então, acho que é comum você ver eles mais pregados em campo, né? E aí, no segundo tempo, o time saiu até vaiado, tá? Porque foi um 0-0, a Portuguesa muito mais organizado com o Fábio Matias, né? O Fábio Matias que é um treinador que conhece Botafogo, tudo, né? Acho que, assim, o primeiro tempo, eu não nem coloco tanto, às vezes, na conta do Crespo, tanto, porque ano passado, para quem se recorda, quando o Zubeldia começou a esticar a corda dos jogadores, os jogadores começaram a estourar, né? E a gente não sabe se ele está dando rodagem ou se ele está poupando para esses jogadores também não estourarem. E às vezes você estica a corda desses jogadores, Marcos Antônio, a gente sabe que ele jogando muitos jogos seguidos, ele muitas vezes sofreu com dores musculares ano passado, né? Então, tem esse ponto, né? Que a gente não sabe de fato se ele poupou por quê estava perto de estourar, porque tem esses exames, ou se porque ele não queria esticar, ele não queria poupar para domingo mesmo, né? Enfim. Bom, o primeiro tempo foi isso. Segundo tempo, ele corrigiu o que ele fez, né? Ele tirou um primeiro volante, foi o Negruti, e colocou o Marcos Antônio, né? E aí é um ponto que eu quero chegar do Crespo, que muita gente tinha falado. Né? Muita gente fala que o Crespo não tinha mudança de esquema tático. Ele mudou, colocou o 4-3-3 agora, né? Só que assim, o Lucas não funciona de meio campo. E na hora que ele fez, que muita gente falava que ele demorava para fazer a alteração, ele fez a alteração rápida, corrigindo o que ele tinha feito no primeiro tempo, colocando o Marcos Antônio. Só que assim, o Marcos Antônio não fez um bom início de segundo tempo, tanto é que sai o gol justamente próximo ali dele. Só que a gente também tem que entender que assim, os jogadores também não estavam bem em campo. O Caleri estava morto em campo. O Lucas, no segundo tempo, ficou pregado em campo, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. O Pablo Maia estava extremamente mal, tanto o Pablo Maia quanto o Negruti. Eles não estavam bem em campo. Aí você pega um Tolói também, que estava ruim. O Dória nem fez uma má partida. Eu acho que da zaga ele que estava se salvando. O Nicolas fez uma baita de uma partida. Mas aí uma baita de um primeiro tempo, quando saiu o Negruti, que era o cara que fazia a cobertura, você viu que o Nicolas sofreu muitas jogadas nas costas do Nicolas. Entendeu? Você vê que aquele ponto ali, o ponto era o lateral da Portuguesa, saía toda hora nas costas do Nicolas. Né? O Cedric não consegue acertar nem correr. Não conseguia nem correr. Acertou um cruzamento de 20 mil que ele tentou. Né? Então, aí a gente vai colocar na conta do Crespo também isso. É difícil. Mas ponto. E o Ferreirinha também. O Ferreirinha inoperante. Né? E aí o time foi melhorar quando ele colocou o Pedro, acho que é Pedro Ferreira, né? O Pedro Ferreira. Ele está na capa aí, ó, da nossa telinha aí, ó, com a bola. Isso. O Pedro Ferreira no lugar do... Não, aqui eu não lembro, porque tem tanto Ferreira que eu não lembro se é Pedro Ferreira, o que é o sobrenome do menino. Colocou o menino da base, que ele sim é um meia. Ele sim é um meia. Quando ele colocou ele no lugar do Luca, foi aí que, por exemplo, o Caleri teve uma chance clara de gol. Né? Apesar dele já ter perdido um gol na cara. Né? E dali em diante, você viu, quando ele fez essa alteração, foi a jogada de mestre do Crespo, de ter colocado o menino. E colocou no momento certo, porque esses meninos da base, eles têm que ser colocados quando o time
adversário estava um pouco mais cansado. Por quê? Porque os meninos eles não têm o físico de profissional. Você pega esses times profissionais, se você vê o time da Portuguesa em campo, são uns monstros, entendeu? Os caras são fortes. Um moleque da base não tem corpo para jogar com esses caras. Ele é muito franzino, filho, o Eduardo, esse menino aí, o Pedro Ferreira, é muito franzino mesmo? Lá você vendo ali próximo? Ou você não estava muito próximo? Ele não é tão franzino. Então, não, ele não é tão franzino, mas ele não é forte igual os caras Não é filha de borboleta, não é filha de borboleta, não, né? Não é filha de borboleta como é o menino que foi vendido, o Rodriguinho. É mais forte que o Rodriguinho, ele é mais forte. Ele é mais forte que o Rodriguinho, é mais forte que o TT, por exemplo, o TT que muita gente quer e subo. Não, o TT é magrinho demais, né? É magrinho demais, é magrinho demais. O Jean Francisco é muito magrinho também, agora que ele pegou um pouco de corpo, né? Pegou um pouco de massa, né? No profissional. Então, assim, aí o Crespo ali foi ali que ele fez a bobagem de tirar o Cedric, né? Ele tirou o Cedric. E colocou o Tapia, né? Colocou o Tapia. Então, o problema foi quem ele colocou. Ele trocou o Cedric pelo Tapia. Tira o Bobadilha do meio e coloca o Bobadilha na lateral direita. Na realidade, o que eu acho que ele deveria ter feito, eu acho que o Mike estava apto para jogar, né? Eu acho que ele deveria ter tirado o Cedric e colocado o Mike. Porque o Mike consegue, não. Mas mesmo assim, o Mike, ele chega na linha de fundo, ele sabe cruzar melhor, ele tem fundamentos melhor que o Cedric. Entendeu? Ele é um cara mais ofensivo. E então, de repente, o Caleri é bom de cabeça, essas bolas lançadas na grande área, cruzar na área, o Caleri aproveita todas, ele vai disputar com o zagueiro. Isso. Meu ponto de trocar 6 por meia dúzia é por característica, tá? Por característica. Sim, entendo. Não porque o Cedric, de fato, assim, ele é um cara que ele não... Você vê que ele, claramente, ele não apoia muito bem. Ele fica mais do que ele apoia. Entendeu? Então, eu teria colocado o quê? Ou eu teria colocado um terceiro zagueiro para segurar o resultado e soltar um pouco mais o Nicolas. Entendeu? Perfeito. Porque o Nicolas estava sofrendo ali na mão do lateral. Tem até que cometer o pênalti, né? Isso, ele estava sofrendo ali. Foi justamente por ali que saiu o contra-ataque e ele cometeu o pênalti infantil, né? Ou teria colocado o Mike, que consegue apoiar mais, tem um pouco mais de jogo, tem um pouco mais de cruzamento, um pouco mais qualificado, né? Então, eu teria feito isso, né? Mas, assim, essa derrota especificamente, está na conta dos jogadores que não jogaram no primeiro tempo e do Crespo. Eu coloco 50-50. Porque o Caleri errou um gol na cara do gol. Então, a gente não pode pôr isso na conta do Crespo. Né? O Crespo mudou o sistema de jogo, ajustou o sistema de jogo e os jogadores não acompanharam. O primeiro gol da Ponte Preta, os jogadores não acompanharam. O Rafael fez 2 defesas com os jogadores da Ponte Preta, não, da Portuguesa, chutando de fora de área. Por quê? Porque o Pablo Maia e o Negruti não conseguiam desarmar os jogadores. Não fazia o bloqueio, né? Não fazia o bloqueio. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente achar um culpado. Mas se eu fosse colocar um culpado hoje, não está na conta da diretoria, tá? Na minha opinião, hoje, a derrota está na conta metade do Crespo e metade dos jogadores que não correram no campo.